Fala pessoal, vamos para mais uma questãozinha da PUC São Paulo. Ela fala assim: quantos litros comporta aproximadamente uma caixa d'água cilíndrica de 2 metros de diâmetro e 70 centímetros de altura? Beleza. Primeira coisa que a gente pode pensar é calcular o volume, né, dessa caixa cilíndrica e depois transformar isso para litro. Então, quantos litros comporta aproximadamente uma caixa? E aí é só isso, né? Acha o volume dessa caixa cilíndrica e transforma isso para litro, porque ele está dando em metro, em centímetro, né? Então, não vai sair em litro diretamente. Mas vamos aos passos aqui, ó. Então, primeiro, vamos calcular bem tranquilo aqui o volume desse cilindro. Então, ele falou que é uma caixa no formato cilíndrico. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Então, o cilindro, ele é um corpo redondo, né? Com duas bases. E essas duas bases paralelas são circunferências. Então, se elas são circunferências, ela vai ter um raio, certo? Vai ter um raio aqui do centro até a borda. E o raio, a gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Então, se ele falou que o diâmetro é de 2 metros, então nosso raio é de 1 metro. Né? E por que eu estou fazendo isso? Já já vocês vão perceber. Né? Porque eu estou calculando o raio aqui da base. Então, se a gente pegar os dois aqui, dá o diâmetro. E ele fala que a altura, né? A altura aqui dele, a altura aqui, ó, a altura do nosso cilindro é de 70 centímetros. Beleza, então a gente tem um raio de 1 metro e uma altura de 70 centímetros. E aí, para quem se lembra, como que a gente calcula o volume de um cilindro? É justamente a área da base, como o volume de qualquer sólido, né? Geométrico, vai ser a área da base vezes a altura. Só que a área da base é a área de uma circunferência, certo? É a área da circunferência aqui. Então é como se você calculasse a área da circunferência e repetisse ela, né? A quantidade de vezes da altura. Então, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Então é por isso que eu estava procurando o raio. Né? πr ao quadrado vezes h. Então, em teoria, é só a gente multiplicar essas coisas. Né? Só que, veja que o raio está em metro e a altura está em centímetro. Então, a gente não pode multiplicar direto essas coisas porque eles não estão no mesmo padrão. Então, não tem como a gente comparar e multiplicar essas coisas. Então, o primeiro passo é converter isso para a mesma base, para a mesma unidade de medida. O mais fácil aqui que eu vejo é você converter o metro para centímetro. Por quê? É sempre interessante a gente trabalhar com números inteiros, né, do que com números decimais. Evita você cometer erros bobos e tal. Então, você converter 70 centímetros para metro vai ficar 0,7 metros. Porém, metro para centímetro, isso vai ficar 100 centímetros. Né? Para quem se lembra, quando eu tenho metro, quero ir para centímetro, eu multiplico por 100. Né? Então, eu tenho 1 vezes 100 é 100. Então, isso vai dar 100 centímetros. Beleza? Que é a mesma coisa que 10 ao quadrado centímetros. Beleza? Né? Só colocando em base 10 seria assim. Então, vamos fazer a multiplicação agora. Agora fica mais tranquilo. O π, como ele quer aproximado, é importante, ele fala aproximadamente. Então, eu vou aproximar o valor de π para 3,14. Então, nosso π
aqui, ó, nosso π, eu vou botar 3,14 vezes o nosso raio, que é 10 ao quadrado, né? Então vai ficar assim, 10 ao quadrado, só que isso aqui elevado ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 70 centímetros. E já lembrando, né, justamente, a unidade de medida disso aqui no final vai ficar centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Por quê? Isso aqui está em centímetros, só que está ao quadrado, vai ficar centímetros quadrados. O 70 está em centímetros também. E o π, ele não tem unidade. Então vai ficar centímetro vezes centímetro, vai ficar centímetros cúbicos. Então já está adiantando aqui, tá? Que é justamente a unidade de volume. Então tá certinho. Vamos então fazer essa multiplicação aqui. Vai ficar assim, ó. Para ficar mais fácil, ó. Então vai ficar 3,14 vezes 10 ao quadrado vezes ao quadrado, fica 10 à quarta, propriedade de potência, né? Potência de potência. Você multiplica os expoentes, então fica 2 vezes 2, 4. Então 10 ao quadrado. 10 à quarta, aliás. O 70, eu vou escrever ele assim, ó, gente. 7 vezes 10 à primeira. Eu só fiz uma decomposiçãozinha, né? Porque 7 vezes 10 é 70, então eu só separei. Centímetros cúbicos. Vou continuar escrevendo aqui embaixo. Tá aqui, ó. Beleza. Vou usar a propriedade associativa e vou reorganizar isso aqui. Então, 3,14 vezes 7 vezes 10 à quarta vezes 10 à primeira. Posso fazer isso? Posso. Propriedade associativa da multiplicação. Não tem problema. Eu só reorganizei. E como que vai ficar isso aqui, ó? 10 à quarta vezes 10 à primeira vai ficar 10 à quinta. Que é propriedade de potência. Né? Então vai ficar... aqui vai ficar 10 à quinta. E essa multiplicação aqui tá tranquilo da gente fazer, né? 3,14 vezes 7. Vamos fazer no cantinho, ó. 3,14. Multiplicação com decimal. Como que a gente faz? A gente multiplica como se não fosse não decimal, como se fosse um número normal aqui, inteiro. Não tenha vergonha de montar a continha. O problema é você enrolar muito na tabuada. Então, tipo, 7 vezes 4. Você fica 7 vezes 4, 12. Aí ainda erra, né? Não, 7 vezes 4, 28. Né? Então, assim, rápido. Então, não tem problema você montar a conta. Você vai resolver ela rápido se você tiver com a tabuada tranquila na sua mente, né? Então, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. 7 vezes 3, 21. E aí, ó, tem duas casas decimais. Então, é como se fosse 3,14 vezes 10 a menos 2. Como se a gente tivesse multiplicado assim, né? Então, a gente vai ter que voltar essas duas casas, ó. Então, 1, 2. Então, fica, né? Tem duas casas aqui e duas casas aqui. Então, fica 21,98. 21,98. Então, no final, ficou assim, ó. 3,14 vezes 7, 21,98. E 10 à quarta vezes 10 à primeira, 10 à quinta. Beleza. Perceba que ele falou aqui, pessoal, que ele quer aproximado. Tá vendo que esse valor aqui é muito, muito próximo de 22? Então não compensa ficar usando isso aqui com decimal desse jeito. Ele já quer aproximado mesmo, então eu vou aproximar isso aqui para 22. Então vou botar assim, isso aqui é aproximadamente 22 vezes 10 à quinta. Né? 22 vezes 10 à quinta. Fiz um arredondamento. E a unidade de medida, né? Centímetros cúbicos. Beleza. Então esse é o volume do nosso cilindro. Só que ele quer em litro. Né? Então quantos litros comporta, né?
ele comporta isso aqui em centímetro cúbico. Quanto que equivale isso em litro? E para quem não se lembra da definição de litro, fazendo uma breve revisão, né, para você não esquecer mais, uma revisãozinha. O litro é a mesma, como é que ele foi definido, né? Os caras pegaram um cubo, os caras pensaram assim, ó, se a gente pegar um cubo que ele tenha 10 centímetros de aresta, certo? 10 centímetros de aresta, então seus lados aqui, lados não, né? As arestas aqui, as arestas do cubo iguais a 10 centímetros, né? Então aqui, ó, 10 por 10 centímetros por 10 centímetros, certo? E como você calcula o volume de um cubo, né? O volume de um cubo vai ser justamente o que? Você pegar a área da base vezes a altura. E um cubo é algo assim, né? Você vai ter a base aqui, você vai ter a base aqui e vai ter a altura, né? Ou seja, as 3 dimensões mesmo, né? Você vai ter justamente as 3 dimensões. Vou desenhar assim. Você vai ter as 3 dimensões, né? Altura, largura aqui e comprimento. Então a área da base vai ser justamente 10 vezes 10. 10 vezes 10. E a altura, que é isso aqui, é 10. Então ficou 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. E a unidade que é centímetro, então centímetro cúbico, né? Centímetro cúbico, que é justamente o volume de um cubo. Aqui é a área da base, né? Que é 100 centímetros quadrados, que é a área aqui de uma face dessa, né? E ele multiplica pela altura, então fica 1000 centímetros cúbicos. E aí o cara falou, ó, isso aí é 1 litro. Para não ter que escrever 1000, então isso vai ser 1 litro. Então 1 litro foi definido assim, ó, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Pronto. Para que eu fiz isso? Para a gente conseguir converter. Porque agora a gente consegue fazer uma regra de 3, ó. A gente tem então 22 vezes 10 à quinta. 22 vezes 10 à quinta centímetros cúbicos. Vão ser quantos litros, né? Vão ser X litros. E aqui é uma continha de regra de 3 mesmo, que a gente já está acostumado a fazer, já fez diversas vezes aí, em várias questões, né? Então, como que a gente pode fazer isso? De cara, a gente vai ver que vai ser o 22 dividido por 1000, né? Mas vamos aos pouquinhos, ó. A gente pode fazer assim, ó. 1 sobre x tem que ser igual 1000. Eu vou escrever 10 à terceira, só para ficar mais tranquilo. Sobre 22 vezes 10 à quinta. Vou tirar aqui a unidade, a gente vai precisar disso agora. Tá? Beleza. Como a gente quer isolar o x, então vou escrever isso na próxima folha. Tá aqui, né? Nossa proporção aqui. Então a gente multiplica por x dos dois lados, porque o que eu quero encontrar é o x. Então a gente tem que isolar ele. 1 sobre x não dá pra gente ter uma informação. Então eu vou multiplicar dos dois lados por x, aqui vai ficar 1. Depois eu vou multiplicar por 22 vezes 10 à quinta, dos dois lados também. A propriedade lá do Euclides, se eu faço as duas coisas dos dois lados da igualdade, eu não altero nada, né? E depois eu vou dividir por 10 à terceira dos dois lados. Se eu faço dos dois lados, não estou alterando nada. E de fato, ó, por quê?
22 dividido por 22, eu posso fazer isso porque está multiplicando e está dividindo. Então, propriedade associativa, eu posso reorganizar essas coisas, né? Então, eu posso colocar o 22 vezes 10 à quinta debaixo do 22 vezes 10 à quinta. Isso vai dar 1. 10 à terceira dividido por 10 à terceira também é 1. Então, desse lado aqui sobrou só o x, ó. Então, desse lado aqui ficou só x, que é o que a gente queria mesmo. Desse outro lado aqui, ó, x dividido por x, 1. E 1 vezes isso aqui vai dar a própria coisa, porque é o elemento neutro, né, da multiplicação. Então, vai ficar 22 vezes 10 à quinta dividido com 22 vezes 10 à quinta dividido por 10 à terceira. E aqui vai dar em litros. Se a gente fizer a análise da unidade, a gente vai ver que vai ficar litros mesmo. Por quê? Isso aqui está em centímetros cúbicos. Isso aqui também. Então, vai cortar, né? Vai dividir um por outro, vai ficar 1. Então, aqui essa unidade some. O x está em litro. Em litros. Só que aqui ele corta também. Só que esse 1 aqui, ele também está em litro. Então, ainda vai sobrar esse litro aqui. Então, no final, sobra o litro desse 1, né? De 1 litro. Que a gente fez lá da proporção. Então, tá certinho. 1 litro. Geralmente, a gente escreve com letra minúscula, assim, né? 1 litro. Então, nosso x, né? Só espelhando essa equação. Ficou 22 vezes 10 à quinta dividido por 10 à terceira. E aí, propriedade da potência. A gente conserva, troca o sinal, né? Troca o sinal aqui. E isso aqui vai ficar 22 vezes 10. 5 menos 3, 2. Vezes 10 a 2. Qual a unidade? Litro, né? Foi o que a gente viu. A unidade é litro. Litro. E se a gente abrir isso aqui, então fica 22. 10 ao quadrado é 100. Então 22 vezes 100. Então se acrescenta mais 2 zeros, né? Multiplicação por 10. Então 2.200 litros. E se a gente olhar lá nossa resposta, tem alguma resposta com isso? Tem, né? Letra B. Então, a letra B, né? Vai ser a letra B, nossa resposta. Beleza? Então, assim, pessoal, claro que é uma conta que você pode pular muita etapa aqui, se você já tiver treinado. Mas o intuito aqui é justamente a gente ver o máximo possível, né, de cada detalhe, de cada parte, para não ficar nenhuma dúvida, né? Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade, principalmente nessas manipulações das equações. Às vezes não é nem a física, até entende muitas vezes a física, mas não entende às vezes como manipular uma igualdade, né? Como montar essas proporções e como manipular. Então, por isso que eu gosto de fazer bem, né, cada etapa, para não ficar nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? Então, essa foi a questão 29, letra B, a resposta. Se você gostou, te ajudou, deixa o like, se inscreve aí e a gente se vê na próxima questão.